Olá, minha gente. Boa noite. Para quem assistirá em outro momento, bom dia, boa tarde. Sou Cássia Tamponé, terapeuta, palestrante em desenvolvimento humano. Desculpa. E hoje vamos conversar sobre investimento terapêutico. Cássia, que história é essa de investimento terapêutico? Isso mesmo. Conversando com as pessoas, algumas me falam exatamente o que eu coloquei no vídeo, o que eu falei no vídeo de convite para a live. Que não tem tempo, não tem dinheiro, e não dá para mim, eu vou ter que falar tudo, São as perguntas mais interessantes possíveis. Olá, boa noite, Everton, que bom que você está por aqui. E aí eu falei, vou fazer uma live para esclarecer um pouquinho isso aí, essas ideias todas. E no final vou fazer um lançamento que é novidade, tá bom? Uma frase que eu quero dizer logo no começo, para ficar assim na nossa mente, é: quando você muda, tudo muda. Alguém já viveu isso? Eu acho que todo mundo já experimentou de alguma forma isso na vida, né? Você muda um posicionamento, uma postura, toma uma decisão, toma um rumo diferente e outras coisas mudam. Não é que você vai mudar o seu jeito de ser propriamente dito, né? Você não vai mudar como pessoa, mas a forma como você vai ver a vida, a forma como você vai conduzir todas as suas atividades e relacionamentos e tal, passa a ser diferente, né? E quando você muda nesse sentido de sua postura, de suas decisões, de como você utiliza seu tempo, né? Aí outras coisas vão mudando, né? Tanto na sua condição de saúde, na sua relação com as pessoas, na sua disposição para realizar N coisas, inclusive na área profissional. E é muito interessante. Tudo isso é muito interessante. Então nós vamos falar disso. Tudo muda quando você muda. Tá bom? E pensando em terapia, antigamente, quando nós ouvíamos falar em psicólogo, né? Vou para o psicólogo, ou então vou para terapeuta, vou fazer uma terapia, vou fazer uma análise, vou para o psiquiatra. As pessoas pensavam o quê? Esse não está certo, né? Isso aí é coisa de gente doida. Não é verdade? É coisa de gente louca. Não. Tinha até o maior cuidado, mantinha em segredo, porque senão as pessoas iam pensar, né? E alguma coisa muito grave estava acontecendo. Né? Antigamente tinha esse preconceito, né, que aos poucos vem sendo esclarecido. Algumas pessoas ainda têm um pouquinho, né, uma pontinha lá de preconceito, mas aos poucos as pessoas estão percebendo que na verdade o terapeuta, o psicólogo é um aliado para que a gente possa se conhecer e enxergar diferente a vida. Né? Alguns pensam assim, eu preciso, ir para o terapeuta, o psicólogo, eu tenho muita coisa para resolver na vida, porque pensa que o psicólogo vai ajudar a pessoa a resolver dizendo faça isso, faça aquilo, né? E não é por aí também. Né? Então, essas
essas formas de pensar, digamos assim, está sendo mudado ultimamente, né? Passou-se a reconhecer a importância e a necessidade de contar com esses profissionais, né? Para que a gente possa se conhecer melhor e ter saúde mental, proporcionando assim qualidade de vida. Então, na verdade, o objetivo principal é esse, né? A gente poder se conhecer e se trabalhar nas várias áreas da nossa vida. É muito interessante que tudo começa com o pensamento. Tudo começa com a forma de pensarmos. Se a gente muda a forma de pensar sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas, a minha relação com as outras pessoas, comigo mesmo, com o ser superior, quando eu esclareço isso, quando eu tenho esses relacionamentos de forma saudável, a minha vida vai se tornar mais leve, né? Então, por que isso, Cássia? Por que você está falando tanto de se conhecer e pensamento? Porque o pensamento é o que vem na nossa mente, a nossa forma de pensar, que também tem a ver com o que a gente aprendeu uma vida inteira, né? Nossas crenças, nossos valores, nossas experiências. O pensamento é fruto dessas experiências todas. Então, nós temos determinados pensamentos, o que vai nos levar a ter determinados sentimentos e emoções. E essas emoções é que vão determinar as nossas reações e atitudes. Né? Então, tem gente que fala assim, nossa, quando eu percebi, eu já tinha falado. Eu faço as coisas sem nem pensar antes. Já ouviram alguém falar assim? Pois é. Então, quando a gente passa a se conhecer mais, a gente vai percebendo o desenrolar do nosso pensamento, qual é a emoção, qual o sentimento e emoção que está surgindo, e aí a gente começa a ter um pouco mais de cuidado, né? Analisar um pouco mais, se observar um pouco mais. Né? Se a gente percebe que aqueles pensamentos estão causando um sentimento, uma emoção desagradável, a gente já para analisar, já tem um pouco mais de cuidado com as nossas reações. Eline, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Merinha, que bom que vocês vieram. Bem-vindas. E aí, nós estamos falando, né, que quando a gente muda, tudo muda. E tudo começa com o pensamento. Né? Então, quando a gente já se conhece, quando a gente se encontra em determinada situação, a gente já começa a prestar atenção nos pensamentos que vêm e nos sentimentos que vêm depois. E aí, como a gente se conhece, a gente começa a trabalhar esse pensamento, a olhar as situações de uma forma diferente, mais assertiva, o que vai mudar a nossa reação. Entendeu? Vai ser uma reação que a gente deseja, né? Que seja mais construtiva, digamos assim. Oi, Rodrigo, boa noite. Bernardo, boa noite. Sejam bem-vindos. E aí, essa questão, Cássia, aí de investimento terapêutico. Então, investir na terapia é investir em você mesmo. Né? É dedicar tempo e recursos para cuidar da sua saúde mental. Não é só um local
para resolução de problemas. Como assim, Cássia? É sim, é um lugar que você vai poder, se conhecendo, analisando todas as áreas da sua vida, você vai poder ter um tempo de avaliar e decidir o que está bom, o que precisa melhorar, por onde eu começo, se entender por que a minha reação é essa, por que meu sentimento em relação a determinada situação é esse. E isso é muito bom. A terapia é um investimento valioso e muito melhor que isso, trará benefícios duradouros. Porque não é como uma medicação que passa o efeito e você tem que tomar novamente. Claro que nós estamos em constante mudança, não é? Então a gente é sempre um se redescobrir. Até hoje, claro, eu acho que com muitos aqui, a gente fala, nossa, eu nunca tinha percebido que eu penso desse jeito, que eu valorizo isso, que eu questiono tanto isso, que eu faço isso dessa forma todas as vezes e eu não mudo. E aí a gente começa a mudar para ter essa flexibilidade, não é? Então, se a gente for pensar em valor, o valor da terapia individual é imensurável quando se trata de bem-estar emocional. A gente começa a dizer assim, o bem-estar tem preço? A nossa paz tem preço? Se sentir livre, ter amor próprio, se valorizar, tem preço? Não é verdade? Crescimento pessoal, qualidade de vida. E aí a gente começa a analisar e dizer, nossa, não tem preço. Nossa paz não tem preço. Oi, Nilma, seja bem-vinda. Que bom que você está por aqui. Então, ao investir na saúde mental, os indivíduos capacitam-se para enfrentar os desafios da vida. Então, não é só quando você se conhece e começa a ter mais habilidade com você mesmo diante das situações, você vai, como é que eu posso dizer assim, digerindo as situações, tomando decisões sobre as situações que você está vivendo no momento, mas você acaba aprendendo para outras situações da vida. Por isso que é duradouro. Aprender a se amar é maravilhoso e é duradouro. E assim, você começa a aprender a enfrentar, digamos assim, os desafios da vida de maneira mais saudável, mais leve, mais gratificante. Ah, a vida agora vai ser um mar de rosas? Não, não é nem assim. Mas você vai estar mais bem preparado para viver essas situações todas do dia a dia, né? E aí a gente pode dizer, esse acompanhamento seria só individual? Não. Tem empresas trabalhando essa questão do autoconhecimento com seus colaboradores, procurando melhorar a autoestima. Até algum tempo atrás nós vimos falar muito em humanização em tudo que é área, né? Mas a grande descoberta agora é me conhecer, me aceitar, saber como eu consigo trabalhar minhas emoções, inclusive para eu saber como me relacionar com a minha equipe de trabalho. Oi, Nan! Maravilha ter você por aqui. Boa noite. Então, é maravilhoso isso. A empresa só tem a ganhar. Todo mundo, né? Todo mundo ganha. Ganha a empresa, os colaboradores e os clientes, claro.
não é? Porque a convivência, inclusive, entre todos, fica muito mais agradável, com mais respeito, né? Com mais colaboração. O funcionário, o colaborador se sente mais valorizado. Né? Então, é um investimento também empresarial valiosíssimo. Então, por que investir em terapia? Ressignificação das crenças, não crenças aqui no sentido de crenças religiosas, mas a sua crença sobre vida, sobre viver, sobre o que tem valor, sobre acreditar, inclusive, mais em você mesmo. As crenças em geral. Né? Pode ensinar com o tempo a pessoa, cliente, paciente, a reconhecer seus pensamentos disfuncionais. Aí é que está a grande questão. Por que eu penso assim? Por que meu sentimento é esse? Por que quando alguém me diz isso, eu fico tão triste? Porque não é assim, gente? Às vezes acontece alguma coisa, alguém fala alguma coisa, aí tem algumas pessoas levam aquilo com muita naturalidade, já tem outras que ficam, nossa, você viu o que ela falou? Você viu como ela falou? Se sente até assim atingido. Por quê? A forma de ver, alguma experiência que essa pessoa viveu naquele sentido, que para ela chega a ser às vezes doloroso ouvir algo daquele jeito, daquele tipo. Não é interessante isso? Então, começa a construir pontos de vista diferentes, alternativos, né? Mais assertivos para ela e para a convivência com as pessoas. Né? Então, a terapia, na verdade, olha a pessoa como um todo. Eu sou terapeuta hoje, faço palestras nessa área de desenvolvimento humano, mas trabalhei mais de 30 anos como enfermeira. Desses 30, 15 anos em saúde mental. Trabalhei em um hospital psiquiátrico e ensinei no ensino superior essa área de saúde mental. E é muito interessante pensar sempre na pessoa como um todo. A gente diz visão holística. Então, como a pessoa está nas três áreas básicas da pessoa: corpo, mente e espírito. Na terapia não é diferente. Nós precisamos pensar na pessoa como um todo. E são várias as áreas. É necessário analisar praticamente todos os aspectos, as áreas da vida da pessoa para entender como ela pensa, como é que ela raciocina, por que ela reage daquele jeito. Eu lembro que em algumas situações, na vivência lá com os alunos de saúde mental, às vezes eu fazia algumas perguntas para compreender por que o comportamento dele ou dela estava sendo daquele jeito, e eles perguntavam: por que a professora estava me perguntando isso? E aí era um momento que a gente ia sentar, conversar, né? Porque para se entender melhor por que a pessoa reage daquele jeito, valoriza tanto determinados pontos de vista, nós precisamos saber da história dela. Né? Só que muita coisa interfere. Por exemplo, essa questão do corpo, do físico. Às vezes a pessoa está com algum distúrbio físico que está provocando aquele tipo de comportamento. Por exemplo, problemas de tireoide. A pessoa pode estar tendo variação de humor em função disso.
Sabia que, por exemplo, também a falta de água pode fazer a pessoa ficar muito com uma fadiga imensa, sem energia. Tá deprimida. Não. Às vezes outros problemas hormonais, a fase mesmo da menopausa na mulher. Então tem várias questões fisiológicas, né, do corpo que pode fazer com que a pessoa tenha determinado tipo de comportamento. O funcionamento cerebral pode ter alteração. E aí a pessoa tem um tipo de comportamento, não foi nem por sabe-se lá quantas experiências de vida, não. É uma questão de funcionamento químico cerebral, que precisa ser estudado, investigado. E a questão espiritual, aqui não exatamente religiosa, mas espiritual, na questão do sentido da vida. Também é importante, né? Então, uma área que a gente precisa, uma das áreas, eu listei aqui 12 áreas. Uma das áreas é autoconhecimento, que eu até já falei aqui rapidamente, né? Então, quando nós nos conhecemos, nós aprendemos a lidar conosco mesmo, né? Eu sou detalhista, eu falo demais, então às vezes eu estou elétrica, eu costumo brincar, eu falo pelo cotovelo, pelo joelho, pelo calcanhar, porque eu falo demais. E às vezes eu tenho que estar atenta, porque eu não deixo as pessoas falarem, então eu atropelo, e aí eu percebo, Cássia, ó, calma, respira, deixa a pessoa falar, depois você fala. E eu peço até desculpa, pode falar. Né? Essas coisas são assim detalhes tão pequenos, mas que fazem diferença. Né? Às vezes a gente está assim incomodado, acontece comigo isso. Às vezes está assim incomodado, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. Aí você para, vai analisar tudo que você viveu durante o dia e você descobre alguma coisa que ou você não conseguiu fazer, ou que alguém te falou, enfim. E aí nós podemos parar e pensar, vem cá, por que você está valorizando tudo isso? Isso é tão importante assim a ponto de tirar a sua paz? Vale a pena perder a paz por isso? Entende? Então a gente vai conversando até com a gente mesmo. E nos conhecendo mais e aprendendo a lidar mais. Outro ponto, oi Crenilda, seja bem-vinda. É a alimentação, gente. Alimentação e água. É indiscutível em relação à qualidade de vida, à saúde mental. Como assim, Cássia? Olha, gente, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, já ouviram falar? Pois é o nosso segundo cérebro. A água, nós somos a grandíssima maioria, entre 70% a 80% do nosso corpo é água. Nós precisamos beber água. Isso mesmo. Então, já ouviram falar, você é o que come? E é isso mesmo, você é o que você come. O alimento, ele precisa ser o mais natural possível. Precisa ser aquele alimento que você descasca, né? O mais natural possível. Frutas, legumes, verduras, quanto mais você puder, grãos, enfim. Você se alimentar o mais natural possível, melhor é para seu organismo.
Porque o que acontece? Os alimentos processados interferem no funcionamento do intestino, interfere na flora intestinal. Nós temos uma flora intestinal que ajuda na produção até da serotonina, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar. Já pensou? Então nós precisamos nos alimentar melhor para que todo o nosso corpo seja saudável e o nosso cérebro seja beneficiado. Eu ouvi um nutrólogo falando que as indústrias que produzem alimentos que vêm em pacotes, vamos colocar assim, né? Tem que ter alguns aspectos que vai chamar nossa atenção e vai fazer com que a gente tenha o desejo de comer mais e mais e mais e mais, porque vai despertar o prazer. E o que será? Açúcar, que hoje é considerado uma droga, sal, gordura, o aroma das coisas que são artificiais, né? Às vezes até a tintura, né? Para parecer mais natural possível. E o que eu achei muito interessante é a crocância, que as pessoas sentem a necessidade de ouvir o croque, croque, croque quando mastigam. Já pensou? Então a gente precisa pensar no cliente, a gente, terapeuta, precisa pensar no cliente nessa área também. Como é que você está se alimentando? Né? Como é que está a ingestão de água? Bebe água o suficiente? Porque beber pouca água pode causar cansaço. Às vezes a pessoa fica desanimada, tem dores de cabeça, né? Cefaleia, pode diminuir a atenção. Olhe quantas coisas. E a pessoa vem com toda essa queixa e a gente pergunta, bebe água? Ah, não. Água não tem gosto de nada. E é um hábito que a pessoa, eu vou colocar assim, uma semana que ela comece a tomar mais água, a ingerir mais água, ela pode melhorar muito a atenção, o bem-estar, melhora a dor de cabeça. O intestino passa a funcionar melhor. Então é algo que a gente precisa dar atenção. O sono, gente, nem se fala, né? O sono é um dos segredos para a qualidade de vida. Porque nesse momento a gente vai repousar e refazer a nossa energia. A nossa repõe, né? As nossas baterias, recarrega as nossas baterias. Então a gente precisa do sono para que a gente tenha condição mental para, no outro dia, ter toda essa vitalidade para trabalhar, para se relacionar, para fazer atividade física, enfim. Tudo. O sono é um grande segredo, é um aspecto da vida que tem sido cada dia mais estudado. Para profissionais de várias áreas, inclusive quem faz esporte, mas também pessoas de níveis elevados de estudos, né, que precisa usar muito a mente. Então é importante estar atento a isso aí e a dormir melhor. E qual horário mais indicado para dormir? O horário que a gente produz a melatonina é de 22 à meia-noite, há quem diga até 1 hora da madrugada.
Então precisamos estar aí na cama, dormindo, para que a gente seja beneficiado com esse hormônio. E pela manhã, ao acordar, poder ver a claridade, enxergar. É importante que para o nosso cérebro acordar, para o nosso corpo acordar, ele precisa ver a claridade, não a claridade do celular. A claridade que você vai ver através de uma janela, de uma porta, um vitrô. Essa claridade natural para que o seu cérebro possa acordar, tá bom? Gente, consulta médica. Como assim? A terapeuta vai perguntar, tá indo pro médico, tá fazendo exame? Exatamente. Por que será? Vocês sabiam que as vitaminas interferem muito no humor da pessoa? Vitamina B12, por exemplo. Muito. Vitamina D interfere muito. Às vezes você não está sentindo nada e está com um certo grau de infecção. Né? As questões hormonais também a serem avaliadas. Então tem muitos aspectos da condição física, como eu falei antes, que é importante. E com esses exames, tratando aquilo que não está equilibrado no nosso corpo, nós vamos nos sentir bem melhor. Né? Outra coisa muito importante, aspecto muito importante na nossa vida, que às vezes a gente fala não tem tempo. Estudar, conhecimento, gente. Ter novas experiências faz a gente ter uma flexibilidade para a vida, para as coisas da vida. Então, conhecer novas realidades, o que está se falando sobre alimentação? O que está se falando sobre relacionamento? O que é uma vida saudável? O que é qualidade de vida? Né? À medida que você vai conhecendo, vai estudando, isso é bom. Viajar para lugares diferentes, fazer novas experiências, criar novas habilidades, preparar seu cérebro para situações adversas, preparar seu corpo para situações adversas. Não é dizer não, tá tudo bem, não deu para ir por aqui, vamos por onde? Não deu para comer aqui, a gente vai comer o quê? A gente vai fazer o quê para comer? Entende, gente? Tudo isso é muito importante, né? Eu não detive muito na alimentação, mas eu comentei agora sobre essa flexibilização, né? E é interessante a gente poder variar sempre mais a alimentação. Uma alimentação, quanto mais colorida, melhor. O corpo vai agradecer você mudar, tá sempre se alimentando com frutas novas, legumes novos. Certo? Outra coisa importante, higiene mental. Se eu perguntar para vocês o que vocês fazem para ter esse momentinho aí de higiene mental, quando você tem um tempinho livre, o que você faz? Tem gente que pode dizer assim, Cássia, eu trabalho tanto, que quando eu tenho um tempinho livre eu quero dormir. Dormir, descansar. Eu gosto de assistir filmes. Filmes que tragam alguma mensagem, pode ser qual for o gênero, mas que tenha um aprendizado. Né? Mas você pode pensar em recreação, algum tipo de recreação. Andar no parque, andar de bicicleta, né? Fazer uma trilha, caminhar na trilha, brincar com seus filhos no jardim. Algo assim, diferente, prazeroso. Né? Isso é importantíssimo. Né? Meditação, né?
Meditação como higiene mental diária, inclusive. Ah, Cássio, eu não consigo fazer meditação. Faça meditação guiada. Tem várias meditações guiadas na internet que você pode te ajudar. Assim, poucos minutos, ou mesmo que seja demorado, mas você faz o tempinho que for possível. 5 minutos, 10 minutos. O quanto você conseguir para dar aquela relaxada, respirar profundamente. Tem gente que nem lembra como é respirar com consciência, porque nem pensa, né? Nem pensa, nem lembra que respiração existe. E é tão interessante fazer esse momentinho de meditação, respirar. Botar um sonzinho da natureza, uma música instrumental, deitar, relaxar. Ah, Cássia, eu começo a fazer e durmo. Ótimo! Maravilha! Se você fizer à noite, colocar o sonzinho lá, deitar e dormir, vai ser um soninho tão agradável. Vai fazer tão bem. Não é verdade? Então é importantíssimo dar esse sossego para nossa mente, porque além de ter muita atividade o tempo inteiro, se é casa com os filhos, é trabalho, e o celular que está sempre nas nossas mãos, é o tempo inteiro. A criança, adolescente, jovem, até alguns adultos também, muito tempo nos jogos. Então, a luminosidade do aparelho, principalmente no final do dia, pode atrapalhar muito o nosso sono. E a gente precisa, então, desse momentinho aí de tranquilidade, relaxamento, higiene mental. Aproveita, tem um momentinho com sua família, conversar, jogar alguma coisa com a família, não é? Outro ponto que é indiscutível, gente, indiscutível, é a atividade física. Atividade física para mim é atividade física, é tratamento, é terapia, é uma maravilha, é prevenção para o futuro. A gente se sente mais disposto. Eu dou muita risada porque no grupo que eu faço atividade física são pessoas maravilhosas, tem até gente aqui e sabe como é legal. Tem dia que a gente está mais disposta a estar ali, faz aquela atividade física bem concentrada, botando bastante força. Tem dias que a gente tá, nossa, a gente vai porque a gente tem consciência da necessidade, do valor que a atividade física tem, né? Mas a gente vai e diz, olhe para mim, não me enxergue, né? Tem gente que fala assim, o corpo tá aqui, a alma tá lá na cama dormindo. Porque precisa de um esforço para poder estar ali. Mas por que a gente vai? Porque a gente sabe da importância de mexer o corpo, mexer para ter mais saúde, para evitar não sei quantas doenças que a gente pode evitar, né? Ativar a nossa circulação, ativar a nossa mente. Para a pele é bom também. Gente, a atividade física é uma gama de vantagens e benefícios, né? E fazer o quê? Veja o que você pode fazer, só não fique parado, só não deixe de fazer. Mas se você for perguntar a alguns profissionais, vão dizer, olha, tem que ser musculação. Outro diz assim, não, para a mente, para o cérebro, para não ter Alzheimer, hoje o que se diz tem que ser aeróbico. Mas o importante, gente, faça alguma coisa. 30 minutos por dia, ou quanto for possível. Menos tempo, mais intensidade, mas faça. É importantíssimo. Outra coisa que a gente pensa, outra área que a gente vai estar analisando na terapia, é o desempenho profissional, né? Como está a sua realização pessoal na área profissional?
Como é o seu trabalho? Você trabalha com prazer? Você já está cansado? Ou você vive tantas situações desagradáveis, tantos desafios no trabalho, a ponto de ter a síndrome, né, que é tão falada hoje, burnout ou burnout, né, que a pessoa sente até náusea antes de trabalhar, porque já não se sente bem naquele ambiente. Você é bem recompensado no seu trabalho? No reconhecimento, na valorização salarial? Como é? E como você se sente em relação a esse trabalho? Como é isso para você? Né? Porque tem gente que chega a ficar deprimido no domingo. Ai, meu Deus, amanhã é segunda-feira, não dava para hoje ser sexta, não dava para hoje ser sábado, de novo, voltar no tempo, porque não suporta pensar na ideia de que o outro dia é segunda-feira e tem que ir para o trabalho. Já pensou? Então isso tem que ser pensado também. Daí a gente pensa em finanças. Como é que estão as finanças? Porque às vezes a pessoa vai falar sobre relacionamento, vai fazer terapia para conversar sobre um relacionamento que não está legal. Mas quando a gente pergunta sobre as outras áreas, não está se alimentando bem, não bebe água, não dorme direito e está num trabalho que está destruindo a vida da pessoa. Então, quando a pessoa, depois de tudo isso, dormiu mal, trabalhou num lugar estressante o dia todo, chega em casa, como é que vai ser? A pessoa precisa estar muito bem, ser uma pessoa evoluída, né? Se conhecer bastante, o autoconhecimento, ter um autocontrole para chegar em casa e não reagir de uma forma explosiva, digamos assim, com o filho, com a esposa ou com o marido. Por quê? Porque está cansado, não se alimentou bem, não dormiu bem, não bebeu água, teve que suportar um dia de trabalho estressante. Entende, gente? Por isso a gente fala, e eu repito agora, terapia é um investimento, vai lhe ajudar a pensar em todas as áreas da sua vida. E não é a terapeuta que vai dizer faça isso, faça aquilo, mas vai te ajudar a pensar na sua vida e dessa forma você começa a pensar em tomar novos rumos. Sabe uma realidade que os profissionais estão acordando, estão valorizando, estão falando cada vez mais? Contato com a natureza. Sabe por quê, gente? Porque nós somos natureza. Então a gente sente falta. Sabiam que está tendo doenças, estão sendo consideradas algumas doenças, algumas síndromes nas crianças por falta da natureza, dessa vivência com a natureza? É isso. Sabia que a gente precisa descarregar as nossas energias, a eletricidade do nosso corpo, andando na grama, na terra ou numa cachoeira? Porque o que a gente passou, como a gente passou a viver? Calçados o tempo todo, e a grande maioria dos calçados são de borracha. Então a gente não descarrega. Já viu algumas pessoas dizerem assim, eu amo abraçar uma árvore? É troca de energia. É vida. Então esse momento com a natureza é muito prazeroso. A gente vai recobrar, renovar nossas energias. A natureza ajuda a curar muita coisa.
Tem gente que, ao passar a trabalhar ou morar no campo, trabalhando com plantas e animais, rejuvenescem anos, 10 anos, cura de depressão, cura de câncer e outras doenças. Ah, deixei de usar medicação para pressão alta, para hipertensão, deixei de usar medicação para depressão, para dormir. Agora, para vocês terem a noção do bem-estar que a natureza pode trazer para nós, né? Essa interação que a gente pode ter com a natureza. Em relação aos relacionamentos, nem se fala. Aqui mesmo eu já falei nos outros pontos aí, eu já mencionei, né? Então, como a gente pode viver de uma forma que não seja sempre uma reação impensada? Como a gente enxerga nossos relacionamentos? Qual o valor que a gente dá aos nossos relacionamentos? Você costuma prestar atenção em quem convive com você? Como é que tá? Se está bem? Se está cansada? Precisa de alguma coisa? Você elogia? E as palavrinhas mágicas? Obrigada, licença, perdão, bom dia, boa tarde. Como é que tá? E por que será que os nossos relacionamentos não estão indo bem? Por que não consegue ter um relacionamento duradouro? Será talvez alguma crença? Será talvez alguma experiência dolorosa, alguma ferida lá do passado? Não está deixando essa pessoa se entregar no relacionamento? Ou então, às vezes, é o contrário. Se entrega tanto, se doa tanto e acaba sendo explorada até a pessoa descobrir que está sendo explorada e não, assim não, sai do relacionamento. Mas ela mesma está se permitindo ser explorada e não enxerga. A terapia vai estar ajudando a pessoa a se enxergar, né? Para ela aos poucos conseguir construir, na verdade, um relacionamento mais saudável, com respeito, com cumplicidade e amor, né? E a questão da espiritualidade, que a gente falou corpo, mente e espírito, e eu estou falando espiritualidade, eu não estou falando religiosidade, não é a questão de religião, mas é um conjunto de crenças que traz vitalidade, significado à nossa vida, as coisas que acontecem, os eventos, o sentido da nossa vida, da nossa existência, do viver. Como é que está? Porque isso faz muito bem. Outro dia eu estava comentando que no período que eu trabalhei em hospital, no setor de internamento, era clínica médica e clínica cirúrgica, eu pude perceber que aquelas pessoas que estavam numa condição muito difícil, às vezes até em fase terminal, bem complicada mesmo, sem muito recurso mais de tratamento, essas pessoas que já estavam nesse estágio da doença, elas, quando elas estavam sozinhas, elas sofriam bem mais. Elas ficavam muito mais angustiadas e irritadas. Elas sentiam mais dor. Mas
aquelas pessoas que tinham uma família mais próxima, presença de amigos, ou que não fosse pessoalmente, mas mandava uma cartinha, um bilhetinho, um cartaz, de alguma forma estava presente. Essas pessoas tinham um apoio diferente, uma condição de resignação e aceitação do sofrimento muito, muito, infinitamente melhor. Oi, Nina, seja bem-vinda. Outra questão também era a religiosidade, a espiritualidade. Às vezes a família não tinha condições de estar tão presente assim, mas aquela pessoa tinha uma força tão grande, uma esperança tão grande, uma fé naquela crença dela tão grande, que ela tinha um sorriso nos lábios. Era mais suave para ela vivenciar aquele momento difícil. E se a pessoa tinha as duas situações, tinha a presença de amigos e familiares e ainda tinha uma vida assim, espiritual, que fortalecia, muito melhor. Muito melhor. Então essa realidade do sentido da vida ajuda muitíssimo a ter saúde mental, qualidade de vida, bem-estar. Ajuda a gente a mudar o nosso olhar a respeito da vida. É muito importante. Gente, eu falei que no final eu tenho um lançamento surpresa, não foi? Fica aí, daqui a pouquinho vai ter esse lançamento, tá bom? E aí alguém poderia dizer assim, mas Cássia, é coisa, né? Para conversar, para discutir, para conhecer, para analisar. Mas aí, Cássia, a gente tem que se expor muito, né, para terapia, para terapeuta ou para o terapeuta. A gente vai ter que falar da nossa vida toda. Gente, é preciso. É preciso. Vocês perceberam com o que eu falei a necessidade, não é? E claro, você precisa escolher um terapeuta, um psicólogo, uma psicóloga que você confie, que você conheça o trabalho, que você goste da forma como ela enxerga as coisas, da forma como ela trabalha, né? Pois do contrário, não vai valer o esforço. Não vai valer. Não é verdade? Tem que valer o esforço de estar ali, de reservar um tempo, o investimento financeiro. Tem que valer a pena. Então, fazer da melhor forma possível. Sabe por quê, gente? Porque se não for dito tudo, às vezes até a gente percebe e a gente vai fazendo perguntinhas, vai falando de outras realidades, até a pessoa se sentir bem de falar aquilo. Mas se a pessoa não disser tudo, a ajuda, a condução da terapia não será a mesma. Certo? Então, assim, terapia não é julgamento. O terapeuta, a terapeuta não está ali para dizer é certo, é errado, tem que ser assim, tem que ser assado, não pode. Não. Justamente porque cada pessoa é uma pessoa única, com suas experiências de vida, com as suas crenças, seus valores. Né? Então, precisa haver um respeito. Aí poderia dizer assim, mas Cássia, eu tenho que contar as coisas, eu vou sentir as dores todas de novo, de ter que falar disso, das coisas que aconteceram.
da minha vida, o que eu gosto, o que eu não gosto, como é péssimo o meu relacionamento com alguém da minha família. Sabe, gente, com o que eu relaciono isso? Se fosse fazer assim, metaforicamente, uma ferida. Existem feridas que formam aquela crostazinha, um cascãozinho que a pessoa fala. E se você deixar assim, vai piorar cada vez mais. Vai aumentar a infecção, criar pus ali embaixo e você só vai sofrer. Não vai cicatrizar nunca. Então, às vezes, precisa retirar essa crosta para poder tudo que é desagradável, tudo que está incomodando, possa ser retirado, vir fora, ressignificado, para que aquele ferimento possa cicatrizar. A pele vai ficar perfeita como antes? Não. Vai ficar marca, mas não vai doer tanto. Entende, gente? Eu posso, Cássia, então, eu poderia ir e começar a terapia sem ter que falar tantos detalhes? Pode. Existem inúmeras ferramentas, inúmeras técnicas que a gente pode estar utilizando. Eu, por exemplo, trabalho com ecoterapia, terapia verde, terapia na natureza aqui na minha chácara. Então nós podemos fazer momentos de relaxamento, nós podemos fazer momentos de estar tocando nas plantas, ouvindo os pássaros, que aqui aparece muito pela área. E a gente vai buscando uma outra forma de vivenciar a vida, de conhecer primeiro o nosso corpo, até a gente ir aos poucos chegando nas situações mais desagradáveis. Então dói sim, né? Às vezes dói mais, às vezes dói menos, mas é assim que vamos entender a nós mesmos, aceitar e ressignificar as nossas vivências com humildade, né? Para alcançarmos o que a gente deseja, que é a qualidade de vida. Certo? Então, a gente não pode pensar em terapia como mudança de hábito. Ah, Cássia, você fala assim, eu vou ter que mudar tudo, vou ter que ficar... Não, gente, olhe, a gente precisa se concentrar em criar novos hábitos. Para algumas pessoas, algumas mudanças nem são tão difíceis, mas antes mesmo de a gente mudar um hábito, a gente pode começar a criar novos hábitos que vão nos ajudar. Não é interessante pensar assim? É bom, né? Então, aos poucos a gente vai se conhecendo, vai olhando as coisas de forma diferente e com o tempo de cada um, tudo vai sendo trabalhado. Ah, Cássia, hoje eu gostaria de não falar sobre isso. Tá bem. Então a gente vai conversar sobre o que hoje? Né? E aí a gente vai fazendo algumas perguntas. E tudo isso para que esse processo seja um processo que você faz por amor próprio, por amor a você mesmo, porque você quer ter um bom relacionamento com seus filhos, com seus irmãos, com sua esposa, com seu marido, com você mesma, que às vezes não se aceita, né? E vai valer muitíssimo a pena, gente, vale muito a pena. Sabe que às vezes as pessoas chegam com determinadas situações querendo trabalhar algumas situações, por exemplo, a obesidade, todos os relacionamentos que eu tenho é difícil e logo eu termino, não leva muito tempo. Ou então, eu não fico em um emprego.
Não sei o que acontece, eu preciso ver qual é o problema, porque eu não fico em um emprego. Por que será? Às vezes, gente, a pessoa vai descobrir que tem algum tipo de transtorno no nível leve, mas tem quando começa a analisar a sua trajetória de vida, as suas reações, como são esses aspectos. E aí vai perceber e vai poder tratar. Entende? É muito importante. E o terapeuta, nesse acompanhamento, se perceber na terapia, se for percebido que existe uma necessidade de um acompanhamento com um psiquiatra, por exemplo, que possa fazer alguns exames para ver como está o funcionamento do seu corpo e possa prescrever alguma medicação, vai te ajudar muito. A Nilma colocou aqui, achei hipnose, né? A hipnose com Cassinha fez um efeito muito positivo. É uma técnica consciente, me senti muito mais leve. Interessante isso, né, Nilma colocando, porque uma das técnicas usadas é a hipnoterapia. Que a hipnose, as pessoas pensam que você vai apagar, né? Ah, sabe lá o que é terapia... O que vai acontecer nessa terapia de hipnose? Né? O que a terapeuta vai falar, vai fazer, vai perguntar, o que eu vou dizer? Gente, é interessante, né? A gente pode esclarecer depois como é essa hipnose, essa hipnoterapia, como Nilma está falando aí. É uma técnica que a pessoa fica consciente, só lhe ajuda a pensar de uma forma diferente, a sentir uma realidade de uma forma diferente, como ela falou aí, de uma forma que a pessoa acaba se sentindo mais leve. Então, existem, estava falando da gente sinalizar que é interessante ir ao psiquiatra, né? Então, existem vários tipos de tratamento, inclusive tratamentos novos com moduladores e exames para saber quais as medicações e quais as doses específicas para você. Olha que maravilha! A evolução da medicina é algo muito interessante, né? Valiosíssimo. Então, quando é necessário, nós precisamos lançar mão dessas medicações até a pessoa se sentir melhor e poder aos poucos ir tirando. Mas nós não podemos usar medicações discriminadamente. A minha vizinha usa, minha colega de trabalho, minha irmã, e está se dando bem, eu vou usar também. Não pode. Minha gente, não pode. E aí a gente poderia perguntar, tô vendo que o tempo está avançando, mas eu gostaria de falar para vocês o que se conquista com a terapia. Então a gente pode parar gradativamente de usar medicações. Eu até já comentei aqui alguma coisa, porque as pessoas tomam medicação para dormir, medicação para dor, às vezes fibromialgia, que é de pura tensão, para se acalmar. Medicação para tudo na vida. Aí toma medicação para dormir, tá dormindo demais, toma café para acordar. Entende, gente? É algo assim meio... Organizar seu tempo com suas prioridades. O que é importante? O que é realmente importante para mim? Por que eu estou gastando tempo com isso ou com aquilo? Menos estresse com relacionamento. Por quê? Porque eu aprendo a lidar comigo mesma e aprendo a lidar com as minhas emoções. Eu assim aprendo a lidar com as outras pessoas, a me relacionar com as outras pessoas. Controle na alimentação por compulsão. Às vezes a obesidade é compulsão, é uma compensação. Já pensou? Controle de gastos. Por quê? Porque às vezes a compensação é o quê? A compensação é comer mais para comer coisas gostosas,
para ter prazer, é comprar demais, né? É às vezes ser acumuladores, já ouviram falar? E acaba gastando às vezes com algo que não é tão importante na vida. E outras áreas ficam desfalcadas. Então é uma forma da gente controlar melhor a nossa vida financeira. O tratamento da depressão ou da ansiedade, a depressão é o quê? Você ficar presa no passado, com pensamento de culpa, com pensamento de mágoa, com a sua autoestima lá embaixo. A ansiedade é o quê? O pensamento com o futuro, é o medo. Mas por que você tem medo disso? E aí a gente vai trabalhar isso. Então na terapia a gente trabalha a depressão, trabalha a ansiedade. A ansiedade paralisa, o medo paralisa. O medo é tanto que você não consegue dar um passo em nenhuma área da sua vida. Nem em trabalho, nem em relacionamento, né? E controle dos vícios, né? Que não é só drogas ilícitas. Os vícios são N vícios que adoecem seu corpo, sua mente. Vícios em jogos, vícios em compra, vício em alimento, vício em cigarro, vício em bebida, vício. Tantos vícios, né? Doutora Ana Beatriz Bia, sabe o que ela diz? Grandes excessos escondem grandes vazios. Então, jogos, trabalho, bebida, redes sociais, compra, dormir demais, gente, trabalhar demais. Eu conheço uma pessoa, tem gente que diz, né? Trabalha de manhã, de noite, fim de semana, feriado, não para não. Aí a gente pergunta, do que você está fugindo? O que você precisa provar para você mesmo e ou para as pessoas? Você tem que estar o tempo inteiro trabalhando. Gratidão também, E aí, gente, vem um exemplo interessante. A pessoa pode ficar sem dinheiro por causa das compulsões, por compensar, por ter uma privação, ter tido privação na sua infância. Então compra, porque tem medo de ficar sem. Ou por falta de afeto. Como assim, Cássia, falta de afeto? Isso. Então a pessoa era muito cobrado para ter bons resultados, para ter nota boa na escola, para ganhar no jogo de futebol, Então ela começa a pensar o quê? Eu tenho que estar ganhando, eu tenho que ser a primeira, para ter o amor das pessoas. Interessante, não é? Pois é. Mas assim, Cássia, vai resolver tudo? Eu vou ficar assim? Vou ter uma vida perfeita? A qualidade de vida vai ser 10 sempre? Gente, não é mágico. Não é mágico, é um processo. Para algumas pessoas vai ser mais lento, para outras vai ser mais rápido. Algumas pessoas têm mais necessidade de tratamento de várias áreas, outras menos. Mas cada um vai trabalhar a seu tempo. A seu tempo, tá bom? Eu sou, como já disse, ecoterapeuta. Trabalhei com saúde mental e há algum tempo estou trabalhando com terapia aqui na chácara, né? A terapia com verde, a terapia com a natureza. E a gente pode estar usando também outras ferramentas, como a Nilma colocou aqui,
a hipnoterapia, mas tem também meditação, tem EFT, que depois eu posso estar explicando melhor o que é, né? Esse contato direto com a natureza, tem surpresa vindo por aí, massagem, né, que pode ser feita aqui, né? E o atendimento pode ser presencial aqui na chácara ou online. E agora, enfim, o lançamento. O lançamento da novidade. Sabe qual é a novidade, gente? Tudo isso que eu falei para vocês, eu tô falando porque muita gente pergunta: Cássia, como é a terapia? A terapia trata isso, a terapia trata aquilo. Você faz o que na terapia? Essa ecoterapia é o que mesmo? Então eu pensei em lançar um grupo de WhatsApp. Isso mesmo. Um grupo de WhatsApp silencioso. Como assim? Então, as pessoas que desejarem entrar nesse grupo, quando eu publicar lá, lançar essa live que eu sempre deixo gravada, né? A pessoa vai poder acessar e colocar lá. Eu quero. Quem puser eu quero, digitar lá, né? Nos comentários. Eu vou entrar em contato para essa pessoa entrar nesse grupo do WhatsApp. Se quiser mandar um direct, pode mandar. Se quiser usar meu contato da bio e mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pode. Ou me ligar, enfim. Para que esse grupo do WhatsApp? Não vai ser um grupo da gente estar falando toda hora, bom dia, boa tarde, boa noite, e todo mundo ficar botando mensagem, não. Nem eu mesma. Esse grupo será para nós marcarmos um dia para um encontro online e que a gente possa conversar. Por quê? Porque aqui na live eu falo e às vezes vocês têm dúvidas, às vezes algumas pessoas colocam alguma contribuição, alguma pergunta, mas fazendo assim uma reunião, nós podemos esclarecer mais, não é verdade? Então assim, é um grupo para fazer uma sessão? Não, é para a gente bater um papo conversando sobre terapia. O título, o nome do grupo será Terapia em Pauta, tá bem? Então, se você disser que quiser, Cássia, posso chamar uma irmã minha? Posso chamar uma colega de trabalho? Pode. Mas esse primeiro grupo que eu estou formando são 20 pessoas, tá bem? Eu devo estar marcando a primeira reunião para o final do mês, hoje são 9. Então, quando completar as 20 pessoas, eu fecho o grupo e a gente vai ter encontros para estarmos conversando e esclarecendo melhor sobre as opções de tratamento, quais são as ferramentas, quais são as técnicas, quais são os dias, como são os valores cobrados e tudo, enfim. Tá bem, gente? Pra gente poder conversar realmente, não ficar só eu do lado de cá falando, tá bem? Gostaram da novidade? Então, quem desejar, entre em contato e a gente vai estar se encontrando e conversando e tirando as dúvidas, tá bem? Gratidão por hoje, por vocês estarem aqui, por ouvirem, né, tantas realidades sobre esse investimento terapêutico, que eu possa ter esclarecido vários pontos para vocês e estou à disposição, tá bem? Tchau, tchau. Até a próxima.